Olá, muito boa tarde. Estamos começando o TV Esportes deste sábado, falando de ginástica. Atletas do Grêmio Náutico União, a Luísa Abel Francine Oliveira e Juliana Oliva, foram medalhistas no Troféu Brasil de Ginástica Artística em Brasília. As finais foram disputadas no último final de semana no ginásio Nilson Nelson, com a presença dos principais nomes da modalidade no país. No feminino, a final do salto contou com uma dobradinha unionista. A ginasta Luísa Abel garantiu o ouro no salto com um total de 13.050 pontos. Na segunda colocação, Francine Oliveira ficou com uma nota de 12.850 no geral, faturando a prata. A terceira atleta do clube na final foi Clara Steca, que ficou com a quarta colocação. Luísa Abel foi prata nas paralelas, fechando com a nota de 12.500 no aparelho. No solo, a ginasta ficou com a quarta colocação, com a mesma pontuação da terceira colocada, porém, atrás nos critérios de desempate. No masculino, Juliano Oliva chegou nas finais das argolas e conquistou a medalha de prata após fechar com a nota de 13.233. E é com eles que nós vamos conversar agora. Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Esportes. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Luísa, como é que foi essa medalha e como é que foi a dobradinha com a Francine aqui? Foi muito bom, né? Por pouco a gente não conseguiu mais uma do União no pódio. Seria muito emocionante pra gente, né? Ver o União representando tão bem, né? E estando ali nos lugares mais altos do pódio. E eu fiquei muito feliz com a minha competição, assim. Fiquei muito satisfeita, consegui ter uma regularidade boa e muito feliz pelo nosso resultado. Quem treina unido, conquista pódio unido também? Sim. Tu e a Francine. Como é que foi o treinamento, a preparação de vocês para esse evento? Foi uma preparação de muito... Não começou esse ano, né? Começou há muito tempo atrás. E foi uma preparação muito árdua, assim. Tipo, é uma competição individual, mas a gente automaticamente pensa na equipe, né? Então, foi muito bom, assim, dividir o pódio com elas. A Luísa garantiu a prata nas barras paralelas. E faltou pouco para o pódio no solo. O que aconteceu com esse pouco? Aquelas coisinhas que só os juízes veem, um décimo aqui, um décimo ali. O que aconteceu? Ginástica é muito do detalhe, né? Então a gente está sempre ali ligada, né? E acontece, é coisa de competição. Eu fiquei muito feliz que eu estava lutando até o final, estava ali lutando pelaquela medalha. Mas foi coisa de detalhe ali, saí do solo e tomei uma penalidade, acontece. Mas podia ter pegado mais uma. O Juliano Oliva foi o vice-campeão nas argolas com 13.233 pontos e faltaram 100 pontinhos para o bronze no salto, medalha que ficou com o João Matheus da Silva, da Sojipa. Como é que foi isso, Ju? Conta pra nós. Assim como a Fran disse, foi emocionante, né? Eu treino, é um treinamento que começa há muito tempo atrás. A gente está há muito tempo trabalhando nessas séries para criar uma estratégia para chegar na hora e ganhar um resultado, uma medalha. E, graças a Deus, na argola, eu consegui... Eu projetei uma série... eu mentalizei, né? A gente montou uma série justa para chegar nessa final e conseguir uma medalha. E no salto, eu dei uns passos a mais ali que me deixaram em quarto lugar, mas foi uma boa apresentação, consegui mostrar o que eu treinei e estabilizado, assim, a série que eu treinei e consegui fazer na hora. A Clara Steca também bateu na trave nas finais do salto, terminando em quarto lugar. A União chegou forte no Troféu Brasil. Como é que foi essa competição, Francine? Foi, digamos que emocionante, né? Porque a gente treinou bastante. Eu fui com o objetivo de pegar experiência, claro. Só que eu não esperava que eu ia ganhar uma medalha, né? Então, eu fiquei muito feliz. Experiência, quantos anos tu já está na ginástica? Uns 10 anos, eu acho. Tens 14? Uhum. Começou com 4, peguei experiência, já é veterana já. Luísa, com que idade tu começaste? Eu comecei com 7, comecei um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde, 7 anos. Muito mais pouquinho. tarde, meu Deus do céu. Já Sim. estava uma senhora com 7 anos. Juliana falou para mim que te espelhou no Zanetti, né? Conta para mim como é que foi isso.
Como é que foi teu início, né? E por que tu escolheu esse esporte? Eu também comecei com 4 anos, que nem a Fran, então eu estou um bom tempo nele. E o meu pai foi atleta, foi técnico, minha mãe também é da educação física, então eles me colocaram na ginástica e eu me apaixonei, continuei até hoje. Daí, conforme o tempo foi passando, eu fui melhorando, tendo especialidade mais nas argolas também, assim como o Arthur Zanetti. Agora o objetivo é conseguir os mesmos resultados que ele. Como foi a preparação? Colégio, correria, treinamento, alimentação? Tua, Francine, como é que Tá. foi? Foi fácil, né? É que é só a escola, né? Que agora a gente tá voltando, daí tem muitos trabalhos acumulados, mas tirando isso, normal. E essas viagens, retorno, né, acumula Sim. trabalhos escolares. Sim, é que a gente teve 2 competições agora, né? No começo do ano, eu e a Lu. E daí, tipo, muito trabalho acumulado e quando chega tem mais competição, aí vai tudo misturando. Com 4 medalhas, como ficou o Grêmio Náutico União na classificação geral da competição? Alguém sabe? No Acho geral? que a gente não tem muito, a gente não consegue ter uma ideia assim, mas acho É que a gente muita representa correria. bem nosso clube. Isso. A correria é tamanha. E o que tem nos próximos agora, durante o ano? Vai ter alguns estágios de treinamento. Nacionalmente, só tem mais uma competição para os adultos, que é o brasileiro, que é a maior competição, que engloba tudo, individual geral, que são todos aparelhos, equipe e aparelhos também. A Fran, que é juvenil, ela vai ter mais competições, porque ela está dentro do adulto, assim como ela está no juvenil. E tem os internacionais, que ainda a gente espera a convocação para saber para qual a gente pode ir e esperar. Como é que é isso, Fran? No adulto e no juvenil ao mesmo tempo? É o dobro de treinamento, é o dobro de competição? Como é que funciona para ti? A gente treina para isso, né? Então, o juvenil é a minha categoria. Aí, o adulto é mais uma para pegar experiência, né? Claro. E é isso. Só isso, tranquilo. O Troféu Brasil reuniu os principais nomes da ginástica artística brasileira em Brasília. Esta foi a principal competição até aqui no calendário? No calendário, sim. Essa foi a primeira, na verdade, foi a primeira competição do nacional do ano. E a gente tem 2, né? Que é essa e o brasileiro. Essa é focada justamente nos aparelhos, nas especialidades de cada atleta. E para ti, Luísa, o que tem esse ano ainda? Qual é a especialidade de vocês? Que eu sei que cada um se especializa num aparelho, né? Esse ano eu fiz os 4 aparelhos, mas acho que a minha especialidade ali tá salto e paralela. Tu, Juliana. Eu competi 4 aparelhos também, mas sim, o foco era na argola e no salto, que são os que eu tenho mais dificuldade, no sentido de são os que eu faço elementos mais difíceis e consegui medalhar na argola. E tu, Francine, quais são os teus aparelhos? Acho que trave e salto. E depois dessas medalhas aí, como é que ficaram a classificação de vocês no ranking nacional? Vocês sabem? Na ginástica a gente não usa muito ranking nacional. Como é que é? Não tem assim um ranking estabelecido que a gente consegue ver primeiro, segundo, terceiro. É mais individual assim. Acho que visibilidade, assim, a gente ganha bastante visibilidade. Acho que com essa visibilidade eles conseguem chamar a gente para camps, que é as nossas concentrações da seleção brasileira. Algum de vocês já participa da seleção brasileira? Do grupo, não da permanente. Ah, A gente participa dos camps, mas não tem a convocação permanente. como é que é isso? Me explica. Explica para nós. Agora na seleção existe a seleção transitória, que é onde que a gente entra, que são os atletas que vão para camps e participam de alguns eventos, e tem a seleção principal, que já são os atletas que têm resultado. Arthur Zanetti era da principal, Arthur Nori, os que já têm o resultado estabelecido, eles já estão na principal. Esses, como eles estão na principal, eles são convocados para competições maiores e tem um dinamismo maior e tal. A gente que está na transitória, a gente vai para os camps, mas tem algumas competições que somos selecionados, outras que não.
Tá certo. A gente está sendo testado, é a área de teste. Quem aguenta o tranco, aí chega lá. Exatamente. O objetivo, obviamente, é Olimpíadas. Olimpíada. Claro. As equipes esportivas do União são contempladas com recursos do Programa de Formação de Atletas no Comitê Brasileiro? Vocês têm essa informação? Sim, o CBC, né? Isso. CBC, Isso. sim. E qual a importância disso para vocês? Ele ajuda no... Ele ajuda os atletas, os clubes, na verdade, a levar mais atletas para os campeonatos, né? Então, cria ele incentiva o maior número de pessoas na competição também, e isso ajuda muito o Brasil em si, a ginástica no Brasil. Elas ainda estão 14, 16 anos, mas tu já está em idade de trabalho? Tu já está além da ginástica, está trabalhando, estudando? Eu estudo, eu faço faculdade. Não está trabalhando ainda? Não estou trabalhando. Então, está só no... Só não, que é muito treinamento. Ainda é muito forçado também. Tipo, Quantos dias por semana vocês treinam? 6? 6 dias por semana? Todos? Horas? 2 horário, turnos assim? ainda. De manhã, de tarde, de noite? Como é que funciona? Elas treinam 2 turnos, eu treino um turno só que com um tempo maior num turno, né? Elas dividem em 2. Ah, quantas horas cada turno? 3 em cada. 3 horas cada turno? Que hora tu levanta, Francine? Que hora tu acorda? Eu acordo 6h30. Depende do dia, né? Quando a gente dá aqueles 5 minutinhos para dormir. Às 6h30 aí vai para a escola ou faz um treinamento antes? Não, a gente treina de manhã, aí tem musculação depois do treino, daí a gente se arruma, vai para a escola e depois volta a treinar de novo. Aí depois, primeiro tu treina, depois vai para a escola? Aí depois a gente volta para o ginásio de novo para treinar. Que série tu estás? 9º ano. 9º ano. Acorda, treina, escola, mais treino, chega em casa para dormir assim, para dar uma descansadinha, que horas? Depende do dia. Normalmente, assim. Acho que 9. 9 horas? 9, 8 horas, por aí. E tu, Luísa? Consegue ter um lazer? Vocês não conseguem ir no shopping, assim, com as Muito amigas? pouco, naquela folguinha. Ou você vai pouco que saltando tem. no shopping também? Vai dando pirueta já. Eu moro muito longe, né? Eu moro em outra cidade, então eu acordo mais cedo para poder me deslocar. Eu acordo umas 5, aí faço a mesma rotina da França. Tu não moras em Porto? Não, Porto moro em Alegre? Viamão. Ah, em No Viamão. finalzinho de Viamão. Tu mora em Porto? Eu moro em Porto Alegre. Tu, Francine? Moro em Porto Alegre também. Aí como é que tu faz? É A a tua mesma mais pesada rotina que a da deles Fran. ainda. Isso, é a mesma rotina da Fran. Tipo, eu treino, vou para a escola, volto pro treino e volto para casa. Eu conversei aqui com os atletas do Grêmio Náutico União, Francine, Juliano e Luísa. Aos 3, muito obrigado pela presença e parabéns pelas competições e as medalhas adquiridas. Muitíssimo obrigado pela presença. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes e seguimos falando de ginástica. Agora, ginástica rítmica. A Confederação Brasileira da Modalidade divulgou nesta segunda-feira a convocação das atletas que vão integrar a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que começa na próxima quinta-feira em Assunção, no Paraguai. Entre as convocadas, a ginasta do União, Mariana Sartori, e a treinadora Ana Daniela. Eu me esforcei bastante, eu treinei bastante para eu conseguir fazer umas séries boas para mandar para lá. E daí, quando chegou a convocação, eu fiquei muito feliz, porque eu não estava esperando mesmo que eu me escolher. Na verdade, a convocação, né, saiu pelos resultados do ano passado, do Campeonato Brasileiro, pelas colocações, né, classificação do ano passado. E no início do ano, essas meninas, as primeiras classificadas, foram monitoradas pelo Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Ginástica, e umas 4 meses as gurias passaram pelas fortes avaliações, pelos treinamentos online, e, enfim. E aí é muito gratificante, depois de todas essas seletivas, a ver que nosso trabalho está seguindo um caminho certo, e no final das coisas ela foi convocada e vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano. Eu vou fazer bola e massas. Eu tô treinando bastante, né? Eu tô treinando de manhã e de tarde alguns dias, outros dias eu tô treinando de tarde só.
E eu tô me esforçando bastante porque eu quero ir bem no campeonato, né? O trabalho foi bem puxado, né? Porque a gente trocou todas as coreografias dela, ela permaneceu só com a fita do ano passado, mas com o regulamento novo, do código novo, do 2025-2028. Então é uma composição toda nova, foi um trabalho bem duro, porque ela precisava aprender tudo, todos os elementos novos, um artístico dentro da coreografia, tudo é novo. Então, a gente começou o início do ano aprendendo tudo isso e durante esses 2 meses a gente conseguiu aumentar a carga. Começamos a treinar agora, esse último mês, já 2 vezes por dia, né? Ela ia para a escola, saía, fazia as provas, voltava, então de manhã e tarde e noite, no fim ela fica aqui o dia todo. Eu espero que eu vou até melhor ainda. Eu quero que a gente fique... Eu vou bem e a gente fique no pódio por equipe, se puder eu pegar alguma final também. O karateca Cristiano Vani, campeão brasileiro de 2014, está voltando aos tatames depois de 2 anos sem lutar por causa de um infarte que sofreu durante uma luta em 2023. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao TV Esportes. Boa tarde. Cristiano, como é que está esse retorno? Como é que está a preparação? Tem sido uma preparação bem atípica por vários motivos, né? Questão da saúde, ainda entender o quanto eu posso, o que eu posso fazer, e também por eu não estar defendendo nenhuma equipe, assim, então eu tenho que me organizar e treinar em vários locais diferentes, assim, então tem sido bem diferente este momento, assim. E como é que foi esse detalhe do infarto durante uma luta, Cristiano? Conta pra nós. Pois é, não imaginava que isso iria acontecer em algum momento. Eu estava super bem. Eu tive um tempo parado por causa de uma artrose, pus uma prótese no quadril, entendi que podia voltar, estava tudo super bem. Me preparei bem, treinei pesado e durante a competição que eu disputei são 6 categorias, né? E na última luta da última categoria eu me senti muito ofegante, mais cansado que o normal, um pouco de dor no peito. A luta acabou e essa dor foi aumentando, foi aumentando. Chegando ao hospital, foi diagnosticado com infarto. Mas mesmo assim tu concluísse o teu desafio. Oi? Mesmo assim tu concluísse o teu desafio, terminasse a tua luta. Sim. Concluí a luta. Até o final da luta eu me sentia muito cansado, mas nada que fosse me impossibilitar, assim. Eu dei uma segurada, eu ganhei a luta porque eu tava meio tranquilo, então teve como segurar, assim. E o posterior da luta, sim. Aí é onde a dor ficou muito mais intensa e aí todos os sintomas foram bem mais graves, assim. Coisa de guerreiro mesmo. E como é que foi teu retorno agora em abril, nessa etapa do Brasileirão? Isso, foi agora nos dias 27, 28 e 29 de abril, na cidade de Taubaté. Foi um retorno muito bom, fiz boas lutas, todas as lutas que eu fiz ganhei com uma vantagem bem grande. As lutas que eu acabei perdendo foram por punições, né? Então eu acredito que vai ser um ano bom. E como o meu objetivo é o Pan-Americano em novembro, eu tenho bastante tempo para me preparar. E agora, na próxima etapa do Rio, com toda certeza, eu vou conseguir um resultado bem melhor. E para essa preparação em novembro, tu estás com algum treinador, tá treinando sozinho, como é que é? Sou eu que faço toda a logística de treinamento, assim. Monto minha questão de alimentação, monto minha rotina de treino, monto minha parte de musculação. Neste momento, eu ainda estou sem equipe, assim, então eu tenho me virado um pouco sozinho. Com que idade tu começaste no karatê? Com 10 anos de idade. Que faixa tu és, Cristiano? Eu sou faixa preta, segundo Dan, né, que é o segundo nível de Segundo faixa Dan, preta. sim, sim. Quando é que tu conquistou essa almejada e honrosa faixa preta? Há mais de 12 anos. Era um menino ainda. E por que o karatê, Cristiano? Eu tenho que perguntar que são tantas artes marciais. Por que o karatê? Te identificasse com o karatê, por quê? Sabe aquela coisa que fala de paixão à primeira vista? Foi tipo isso. Eu vi uma aula de karatê e disse assim, ó, quero fazer isso. E desde esse dia até hoje eu nunca mais parei.
Mesmo quando eu estava doente e não podia treinar fisicamente, mas eu estava estudando, estava conversando, estava interagindo, estava indo em competição. Então, nesses mais de 25 anos, assim, eu nunca me afastei do karatê. E quanto tempo de treino antes de entrar no tatame, depois dessa parada? O que eu sinto são várias coisas, assim, uma felicidade, é aquela adrenalina, assim, e satisfação. Eu acho que é a maior coisa, assim, que eu sinto quando eu vou lutar ou depois é a satisfação de entender que tem um desafio que eu vou conseguir superar ele. Ganhando ou perdendo, eu acho que é bem importante essa satisfação, assim, esse sentimento que vem. O Pan-Americano é em novembro, tu me disseste, né? E antes disso tem alguma competição ou vai ficar só treinando até o Pan-Americano? Não, eu vou disputar agora em julho a etapa do Brasileiro do Rio. Depois, em outubro, a gente tem a final do Brasileiro. E novembro, o Pan-Americano. A princípio, eu vou disputar só esses eventos nacionais e o Pan-Americano, até para dar uma poupada, assim, uma guardada no físico. Mas se aparecer alguma outra competição que for valer a pena, pode ser que eu encaixe no meu calendário. Como é que é teu dia a dia? Tu tem os outros trabalhos, tu faz só academia, tu dá aula, como é que é o teu dia a dia, como profissionalmente e atleta? Eu tenho o meu trabalho, né? Que é onde eu ganho realmente meu dinheiro, né? Então, tipo, eu tenho meu trabalho e tenho o karatê que é algo paralelo, assim. Eu ainda tô tentando voltar a ter patrocínio, ou alguma maneira de monetizar, né? E viabilizar essa minha participação no karatê. Então, até o momento que eu conseguir fazer isso, eu ainda tenho o meu trabalho e divido trabalho karatê. E me diz uma coisa, tu vai disputar só no comitê ou vai no kata também? Nos dois. Kata não é meu forte, até não gosto muito assim, né? Mas faço. Na etapa de São Paulo, eu fiquei em terceiro lugar no kata, mas eu vou disputar os dois. Luta é o que eu mais gosto, é o meu melhor, onde eu fui campeão mundial, mas disputo os dois. Pois é, justamente essa é a minha próxima pergunta. Como é que foi esse campeonato mundial? Foi o fechamento, acho que, de um ciclo, porque, como eu disse, a primeira vez que eu vi o karatê, eu disse, vou fazer. Nunca mais parei. A segunda coisa foi, você faixa preta. Quando cheguei à faixa preta, eu disse assim, tem que ser campeão mundial. Então, foi muito árduo, doloroso, entre suor e lágrimas, a oportunidade acabou aparecendo e tive a felicidade de conseguir, né, essa parte que é a medalha, mas só a participação já teria valido a pena. Que idade tu tinhas, Cristiano, quando tu conseguiu o Mundial? Tinha 24 anos. 24 anos. E o Brasileirão de 2014, como foi essa conquista? Os campeonatos nacionais, eles são bem difíceis, assim, tanto os nacionais, estaduais, porque a gente tem uma convivência maior, assim, então a gente acaba se conhecendo mais. Não que os internacionais não sejam, mas são conquistas que a gente tem e são muito valorosas por isso, por essa dificuldade, por ser pessoas que a gente conhece, que a gente tem uma proximidade e acaba admirando, assim. Então, foi uma conquista que deu um gás até para poder chegar no Mundial, que também foi em 2014. E como é que tá a vaquinha, Cristiano? Conta pra nós. A vaquinha, ela ainda está engatinhando, né? Ela não tem engajado muito, mas também tem um Pix que recebe as doações. Se vocês quiserem ajudar a contribuir, pode entrar no meu site, que é cristianovani.com, ou nas minhas redes sociais, que é cristiano_vani, que lá vai ter toda a maneira de conseguir me ajudar ou, né, contribuir para essas minhas viagens aí e representar o Rio Grande do Sul e o Brasil. Tu já tem uma estimativa de valores que tu vai precisar para essas viagens?
a minha estimativa para minha temporada toda seria em torno de uns R$ 20.000, né? Como já foi uma etapa, vai dar em torno de uns 15 mil ainda, porque como são viagens Rio de Janeiro, Fortaleza e Natal ainda. Eu conversei aqui com o karateca Cristiano Vani. Cristiano, muitíssimo obrigado pela entrevista e muito boa sorte na vaquinha e nos teus projetos pan-americano e o teu retorno. Muitas bênçãos e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ok. E agora a gente troca de modalidade para falar da Liga Nacional de Futsal. Em jogo isolado da quarta rodada, a CBF garantiu mais 3 pontos no campeonato. Consistente em termos defensivos e com a atuação inspirada do goleiro Pedro Bianchini, a CBF superou o Minas por 1-0 na Arena BH. O único gol da noite foi marcado por Juninho no primeiro tempo, após a cobrança rápida de um lateral que surpreendeu o adversário. A gente vem de 2 oscilações lá em Tubarão, que é um empate, e em casa um empate contra o Sport Futuro. Só que vem tendo muitos erros, e hoje a gente tentou minimizar esses erros para conseguir essa vitória que é muito importante para a gente. Com a vitória na capital de Minas Gerais, a Laranja manteve a invencibilidade na competição e também ficou mais perto dos times que estão no topo da classificação. Agora, com 8 pontos, ocupa a 8ª colocação. Nas primeiras posições estão 4 equipes com 12 pontos, entre elas uma aqui do estado, o Atlântico. O Galo de Erechim, que é justamente o próximo adversário da CBF, mas em confronto válido pelas 8ª de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo na Serra Gaúcha, deu Atlântico por 2-1. Mas para Juninho, o desfecho do mata-mata continua em aberto. Domingo a gente tem um jogaço lá em Erechim, perdemos o primeiro jogo em casa, mas o futsal assim, cara, tem todas as suas reviravoltas. E se Deus quiser, vamos trabalhar bem na semana e ter um bom resultado no domingo. O clássico no Caldeirão do Galo está marcado para as 11 horas da manhã. O Atlântico é o atual campeão da Copa do Brasil, competição organizada pela Confederação Brasileira da Modalidade. E o TVA Esportes de hoje vai ficando por aqui. Voltamos segunda-feira ao 12h15. Boa tarde.